Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coaching Cast Alpha. E nesse episódio eu tenho a honra de trazer um amigo que eu conheci, através da minha jornada aqui em São Paulo, e a gente se conectou brevemente e hoje ele está aqui. Eu tenho certeza que a gente já conversou um pouquinho sobre a história dele e ela vai te impactar muito, porque a história dele é uma história de sucesso. Ele venceu. Eu tenho certeza que aquilo que a gente vai conversar hoje vai te trazer diversas chaves, diversas mindsets aí que vão fazer com que você realmente consiga ir para um próximo nível. Mas antes eu queria te convidar para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar esse podcast e compartilhar com o maior número de pessoas. Não esquece. Silas, seja muito bem-vindo. Prazer. Ao nosso programa. É um prazer imenso estar aqui com você, sabendo, te conhecendo um pouco, mas eu queria que você, se apresentasse para o nosso público aí, para eles saber quem é o Silas, e eu tenho certeza que vai ser um episódio extraordinário. Como você já falou, meu nome é Silas, muito prazer, eu tenho 23 anos de idade, nasci em Carapicuíba e atualmente eu sou empreendedor. É basicamente uma apresentação breve, vamos dizer assim. Empreendedor com vários empreendimentos, né, Silas? Hoje em dia eu tenho alguns. Humildemente empreendedor, mas com múltiplos empreendimentos, E, Silas, conta um pouquinho, vamos começar lá de trás, como que surgiu o Silas, empreendedor? Você veio de uma família rica, que eu sei, bastante dinheiro, bastante posses, é herdeiro, Rapaz, você acabou de falar o meu segredo. Então conta um pouquinho para nós como começou essa trajetória, do Silas lá atrás, da sua família, e depois a gente vai avançando. Então, a minha história começa com uma família, como você falou, de herdeiros. Meu pai, quando eu tinha 14 anos de idade, me deu uma Ferrari, só 1 milhão para mim começar, e não foi bem assim. Não, eu vim de uma família bem humilde, minha mãe era empregada doméstica. O meu pai, dificilmente ele ficava em um emprego, ele sempre estava mudando de emprego, então, por muitas das vezes, quem foi a base da minha família foi a minha mãe, de fato. E como que eu comecei no empreendedorismo, Desde muito pequeno, quando faltava alguma coisa, eu sempre me perguntei por que não tinha. E a conclusão sempre era falta de dinheiro. Sempre a falta de dinheiro era o motivo de não ter alguma coisa. E muito pequeno ainda, eu comecei a desenvolver uma necessidade, digamos assim, de ter dinheiro. Muitas das vezes porque eu queria comprar um salgadinho, coisa de criança, entendeu? Porque eu queria ter alguma coisa. Desde criança, eu sempre tive ideias para começar alguma coisa. Então, para você ter uma noção, quando eu era criança, meus amigos e eu, a gente se reunia e pegava latinha na rua. Para pegar latinha na rua, para poder depois vender e comprar alguma coisa que a gente queria, poder ir na lan house, fazer um corujão. E eu tive a ideia, todos os meus amigos tinham um ferro velho que era bem perto da nossa casa, e ele pagava 50 centavos no quilo da latinha. E tinha um ferro velho que ninguém queria se dispor a ir, que era bem mais longe, e pagava R$1 no quilo da latinha. Aí eu tive a ideia, todo mundo não quer ir naquele, todo mundo vai nesse daqui, paga uns 50 centavos para esse cara. Eu vou pagar 55 centavos para eles vão querer vender esse material para mim, eu vou ter muitos braços e depois eu consigo ir no outro e vender mais caro. E quantos anos você tinha na época? Eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. 11 anos de idade. Foi quando eu tive essa sacada, mas eu já pegava latinha antes, entendeu? Já pegava latinha, garrafa também, que você pega aquelas garrafas de bar, você troca por R$1, sabe? Trocava por R$1, trocava por pintinho, essas coisas assim. E por muito tempo, essa foi, digamos assim, o empreendedorismo que eu comecei. Porque você sabe, quando você vem de uma família humilde, o que todo mundo fala pra você é que você precisa fazer uma faculdade, fazer um CLT e trabalhar para alguém pro resto da sua vida. Essa foi a coisa que eu fui ensinado. Até pouquíssimo tempo atrás foi o que eu fui ensinado.
Então, o Silas empreendedor, ele enfrentou principalmente o problema de que a família dele não aceitava ele da forma que ele era. Uau. Ninguém me aceitava da forma que eu era. As pessoas falavam pra mim, mas por que você faz um negócio desse? Quando eu comecei com esse negócio das latinhas, o fundo do quintal da minha casa meio que virou um ferro velho também, entendeu? Porque eu cheguei a juntar muitos quilos de latinha no fundo da minha casa. Mas isso você falou, o não aceitava seria os próprios familiares de vocês? Sim, meus próprios familiares. Uau. Meus pais sempre, se dispuseram a dar tudo que eles podiam pra mim, entendeu? Eles eram pessoas muito boas, cristãos, pessoas de fé, que me ajudavam em tudo. Porém, eles tinham essa crença limitante na cabeça deles de que ou você nasce rico, ou você nasce pobre, estuda e trabalha. Eles tinham isso na cabeça deles, era só isso que existia. E foi o que eles passaram pra mim, eu não julgo eles, porque foi o que eles aprenderam, entendeu? Então, como eu falei, o Silas empreendedor lidou principalmente com a família dele. Foi o principal, digamos assim, impeditivo no começo. Porque com o passar dos anos, né, aconteceu esse negócio de começar o ferro velho. O meu irmão, depois de um tempo e coisa assim, se ele assistir isso daqui ele vai até ficar bravo. Eu juntava todo o dinheiro em um cofre. Eu não queria, meus amigos gostavam de gastar o dinheiro, mas eu sempre tive na minha cabeça que o dinheiro faltava porque a gente não sabia gastar ele dinheiro, não sabia gastar ele direito. Então, eu falei, eu vou começar a guardar e quando eu tiver um pouco mais de idade eu vou empreender com alguma outra coisa. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, todo esse esforço, tudo que eu fiz, e foram anos, entendeu? 4 anos fazendo isso. Ele foi e roubou todo o dinheiro do cofrinho, cara. E eu só fui descobrir isso. Por quê? Porque eu deixava o cofrinho num lugar parado. E eu ia jogando dinheiro lá dentro. Eu nunca peguei pra ver o peso. Uau. Entendeu? Se eu tivesse pegado pra ver o peso, eu teria percebido que eu não tava ganhando dinheiro. Ele tinha feito um furo embaixo. E tava roubando dinheiro por baixo, cara. Você acredita num negócio desse? Porque eu passei por uma dessa. O meu irmão, eu guardava dinheiro e o meu irmão ia lá depois que eu fui descobrir também. Mas não era um porco, mas eu tinha um esconderijo e eu passei por essa situação. Então eu acredito. Tá eu vendo? acredito. Então por isso que eu falei, um dos principais impeditivos no começo, cara, foi a minha família, entendeu? Foi um dos principais impeditivos. Porém, eu sei que muito disso era por conta de crenças que eles tinham. Então eu não julgo eles. Na realidade, eu quero hoje em dia poder ajudar eles, entendeu? Por conta que eu fui a primeira pessoa da minha família que rompeu essa barreira do empreendedorismo. A primeira. Não teve... Meus irmãos, eles são extremamente bem-sucedidos. Não estou dizendo que eles não são. Eles, nas profissões deles, eles atingiram as posições máximas. Porque meus pais sempre exigiram da gente, digamos assim, ser o melhor. Entendeu? Eles atingiram as posições máximas. Porém, eu converso muito com eles. Eles não estão satisfeitos, entendeu? Não por conta da quantidade de dinheiro, mas por conta do que eles passam. Muito do que eles passam, a gente não passa sendo empreendedor, entendeu? Você ser humilhado, essas coisas assim, você acaba não passando. Mas continuando na parte do empreendedorismo, o próximo passo que eu dei foi quando eu entrei no ITB, que eu fiz um curso técnico em Química. Por que eu fiz curso técnico em Química? Porque eu sempre gostei de ciências, e daí eu vi lá, falei, Química tá pagando 4 mil reais por mês. Todo mundo fala pra mim que eu tenho que trabalhar pra alguém e ganhar dinheiro. Vou ganhar 4 mil reais por mês, tá tudo certo. Fiz um curso técnico. Porém, nessa época meu pai ficou sem emprego. E eu morava em Carapicuíba, e eu precisava sair de Carapicuíba até Engenho Novo. Eu não sei se você sabe onde que fica o Engenho Novo, ele fica perto de Pirapora do Bom Jesus. Cara, é um mundo de distância. Era quase 3 horas de viagem para eu conseguir chegar até o curso. E o pior, nessa época a gente tava com pouco dinheiro. A minha mãe não deixa eu mentir nisso daqui. Nos primeiros anos que eu fiz esse curso, que foi com muito esforço para mim entrar lá, porque eu tive que passar numa prova, tudo e tal. Eu tinha que ir andando da minha casa até o centro de Carapicuíba, que era mais ou menos, 6, 7 quilômetros de distância, com ladeira até umas horas, 5 horas da manhã.
Eu tinha que sair 4h30 da manhã pra chegar lá no centro de Carapicuíba, mais ou menos 7 horas, pra pegar um ônibus lá. E esse ônibus demorava 2 horas e pouquinho pra chegar no ITB. Foi aí que eu tive outra ideia. Cara, eu preciso de dinheiro pra pagar a passagem. Então, o que eu vou fazer? Foi quando eu comecei a vender. O que eu fazia? Eu levava... Minha mãe tinha uma prensa de fazer sanduíche, daquelas elétricas. Eu peguei e levei pra escola, pro ITB. E a escola servia pão com manteiga. Que ninguém gostava, ninguém comia aquele pão com manteiga. E no ITB não tinha merenda, sabe? Daquela merenda paga. É só a que a escola servia. Então eu peguei aquela prensa, levava café, levava chocolatado, levava presunto, levava queijo. E na escola, eu pegava, ligava na energia da escola. Se a pessoa quisesse pagar só R$1, ela vinha com um pão e eu fazia um pão na chapa. E o pão nem era meu, o pão era da escola, entendeu? Se a pessoa quisesse um misto quente, era R$4,50, eu colocava o meu presunto e meu queijo, e fazia um misto quente pra pessoa. O cafezinho era R$1, o chocolate era tanto. Isso tinha quantos anos, Silas? Eu tinha 15 anos nessa época. 15 anos. Depois de um tempo, a diretora descobriu. Infelizmente ela descobriu. Isso daí foi mais ou menos 1 ano eu fazendo isso, então deu pra fazer um dinheiro, cara. Que tipo assim, você não vê uma pessoa de 16 anos de idade fazendo R$100 todo dia, entendeu? Era mais ou menos o que eu fazia, R$100. Aí, depois de um tempo, a diretora descobriu, barrou isso daí. Se ela vê isso daí, você sabe que eu não gosto de você. Porque ela pegou tudo que eu tinha e tal, minha mãe foi chamada na escola, ficou muito decepcionada comigo, mas cara, era a única opção que eu tinha, velho. Era isso ou ir andando, entendeu? E a cultura das pessoas é tão de destruir o empreendedor que ela preferiu acabar com meu único meio de ir pra escola de ônibus do que me permitir fazer aquilo. Então, tipo, ela tava me tirando da escola, vamos dizer assim. Graças a Deus, o dinheiro que eu juntei foi suficiente para manter mais um tempo, e daí eu consegui o Vale Transporte. Com o Vale Transporte, aí eu consegui ir pra escola tranquilamente, e daí foi tranquilo. Saí, e sendo breve, saí do ITB, passei numa faculdade, estudei contabilidade. Depois de contabilidade eu entrei no Bradesco como estagiário. Foi muito difícil entrar no Bradesco. Eu era funcionário do Bradesco. Eu entrei na Cidade de Deus, trabalhei no Prédio Prata. Eu fui o gerente mais novo do Bradesco do Rio Grande do Sul, com 21 anos. Velho. Então eu entrei na contabilidade, só cheguei a ser estagiário mesmo. Porque não era o plano de Deus pra mim. Tipo, você vê que desde meus 11 anos de idade ele já tinha despertado em mim que era pra mim ser um empreendedor. Quando veio a pandemia, meu contrato tava acabando. E o Branco congelou as contratações. Então, eu já tava com o contrato assinado pra poder virar um funcionário. Eu ia já ser registrado, tudo mais. E na minha cabeça era o melhor dos mundos, cara. Eu ia ganhar ali, sei lá, R$4.000 por mês. Ia ter, você sabe, você trabalha no banco, R$1.000 de VA, R$1.000 de VR, tranquilidade. Dinheiro, consegue financiar tudo com facilidade. Na minha cabeça, eu tinha zerado a vida. Porque era o que estavam ensinando pra mim até o momento. E daí foi quando eu fui mandado embora e meu mundo acabou. Prazer, eu também fui mandado embora. Bradesco, muito obrigado por me mandar embora. Eu agradeço, né? Eu agradeço pra você. O Bradesco mandou embora também foi o que eu construí uma rede de academia. Tá vendo? Através do Bradesco. Se você não tivesse sido mandado embora, você não tava nem aqui hoje. Exatamente. Você já tá numa agência se descabelando porque você não conseguiu vender consórcio. Ou sua agência tá fechada. Igual a agência que você pegou aí agora. Exatamente. Né? Então, assim, depois que eu saí do Bradesco, eu tava prestes a me casar. Você é casado? Sou casado. Uau, casado. Minha esposa, Edivânia, maravilhosa, que me ajuda em Dá tudo. um alô ali, ó, pra ela, ali, ó, pra Edivânia. Diva, eu te amo. Uau. Ela é maravilhosa demais, me ajuda em tudo. Foi um divisor de águas na minha vida. Casado, Silas? Cara, vai fazer 3 anos agora. 3 anos. Vai fazer 3 anos. Foi um divisor de águas na minha vida o casamento, entendeu? Foi o que... Eu com casamento, eu sem casamento, totalmente diferente, entendeu? A minha vida começou a dar certo depois que eu casei. Uau.
Começou a dar certo depois que eu casei. Que testemunho esse, porque às vezes as pessoas acham que o casamento ele vai tirar, né, a prosperidade, mas é o contrário, né? Ele vai fazer prosperar ainda mais. Exatamente. Né? Que benção. Foi quando eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava me movimentar. Eu sempre fui muito de orar, sabe? Eu sempre gostei de conversar com Deus sobre tudo que eu ia fazer. Antes de entrar no Bradesco, eu falei pra Deus que era um sonho meu trabalhar lá. Ele me colocou lá dentro. Mas ele foi o mesmo que me tirou, porque ele sabia que não era pra eu estar lá. Quando eu tava prestes a me casar, eu falei pra Deus, Deus, eu tô prestes a me casar, eu preciso de um emprego. Eu preciso gerar uma renda, minha esposa trabalha num emprego muito bom, eu não quero ser um esposo sustentado pela esposa, porque não, ao meu ver, isso não é o propósito. Entendeu? O esposo na Bíblia é o provedor, entendeu? Pra mim esse é o propósito. Então eu não queria ser esse cara, entendeu? Aí, em questão de uma semana, meu professor da faculdade me chamou pra uma oportunidade, eu comecei a trabalhar junto com ele. Mas, cara, foi o lugar que eu mais fui humilhado na minha vida. Foi o lugar que eu mais fui humilhado. Eu nunca fui tão humilhado quanto naquele escritório. Inclusive, se ele assistir isso, saiba que eu fui muito humilhado aí. Porque todo dia eu ia de moto, né, pro escritório. Chegou às vezes de bater na minha cabeça, por que você não joga a sua moto embaixo desse caminhão? Uau. Cara, começou a bater uma depressão profunda. Era um negócio que tava mexendo profundamente comigo. E assim, depois de um tempo eu conversando, ainda não era minha esposa, conversei com ela. E ela falou, sai de lá. E eu não tinha mais nenhuma outra opção, era a única. Faltava meses pro casamento. Graças a Deus meu sogro ajudou a gente com o casamento, com algumas coisas. Então, na época eu não tinha possibilidade de financiar um casamento. A gente fez uma festa maravilhosa, todas as pessoas se divertiram. A gente foi pra uma viagem maravilhosa também, com muita ajuda dele e também com muita ajuda dela, porque na época ela já tinha um emprego bom. E eu me demiti do escritório porque eu realmente não aguentava mais. Se eu continuasse lá, talvez eu não ia nem estar aqui. Com certeza. Porque a minha mente já não estava mais funcionando. Era todo dia pensamento suicida. Porque realmente era terrível. Até que chegou o ponto que eu saí. Uma vez que eu saí de lá, eu fiquei sem nada, cara. Aí foi quando bateu o desespero. Eu ainda tinha moto, então o que eu fui fazer? Fui fazer entrega no iFood. Porém, como eu falei, o plano de Deus não era eu estar lá. Eu comecei a fazer entrega no iFood. Eu nunca tinha caído de moto. Eu comecei a fazer entrega no iFood, eu caí 5 vezes. O motor da moto bateu, o pneu furava. Cara, era tudo dando errado. Tudo que você possa imaginar dava errado. Literalmente pra me jogar no zero. Toda vez que dava um problema, eu tinha juntado aqui R$800. Que bom. E também pagando coisa da casa e tal, não sobrava R$1. Aí vinha motor da moto, voltava pro zero. Aí caía, celular quebrava, voltava pro zero. Tanto que a última vez que eu tentei ser motoboy, meu celular tinha acabado de quebrar. Eu, com muita peso no coração, eu pedi pra diva, porque eu não tinha R$1, cara. Eu falei pra ela, você não consegue consertar meu celular? Na época era R$150. Cara, me dói, dá até uma lágrima de pensar que eu não tinha R$150 pra pagar o conserto do celular. Não tinha. E ela acreditou em mim. Ela foi a primeira pessoa que acreditou. Deixa eu até tomar uma água aqui. E ela pagou o conserto. Porém, eu fui trabalhar no outro dia no iFood. E mais uma vez meu celular quebrou. Olha o que Deus faz, né? Cara, eu juro que nessa época eu tava numa situação não tão boa assim, com Deus, mas da minha parte, porque ele tava querendo me levar pra algo maior, entendeu? Mas ao meu ver eu falava, Deus, por quê? Porque só acontece isso comigo, você me colocou no Bradesco e me tirou de lá. Você me colocou no escritório pra ser humilhado lá dentro. E daí a minha única oportunidade de conseguir levar um sustento pra minha casa, que era fazer entrega, eu não consigo vingar em nada. Eu nunca vou dar certo em nada.
E os meus irmãos já eram super bem-sucedidos. E falava que eu tinha que arrumar um emprego. E, cara, aquele negócio na minha cabeça. Foi aí então que voltou tudo pra mim e falou: esse não é o seu lugar. O seu lugar é empreendendo. O seu lugar é empreendendo. A partir daquele momento, cara, eu dei uma leve estagnada. Por quê? Porque eu comecei a ficar muito em casa. Eu tinha, né, pensado em várias ideias, mas nenhuma tinha dado certo. E até então, tudo que eu tinha feito de empreendimento tinha tido um sucesso, vamos dizer assim. E depois que eu passei por tudo isso, nada estava dando certo. Aí chegou um dia que a gente tava prestes a se casar, eu e a Diva. E ela falou pra mim: você tem que resolver sua vida financeira. Ela chegou em mim e falou isso. E daí que eu vejo quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica. Porque aquilo ali mexeu com a minha cabeça. E eu sempre tive esse pensamento, mas eu tinha esquecido, entendeu? Ou não tava simplesmente agindo por ele. Quando ela falou aquilo ali pra mim, falou, sendo bem clara, ela falou: você quer que eu te sustente pro resto da sua vida? Cara, aquilo ali foi uma espada no meu coração. E eu falei: não quero isso. Não quero isso pra minha vida. Foi no dia, se eu não me engano, eu lembro até o dia 11 de novembro, cara. Não lembro exatamente o ano, dia 11 de novembro. Eu tava sem R$1, tava sem nada. Eu abri o celular, olhei a notificação, nem sei se ainda existe esse aplicativo, se ainda existir, muito obrigado, aplicativo AMI. Você já ouviu falar do AMI? Já ouvi falar. Que era da Americanas, ainda existe? Eu acho que existe, então, mas eu já até baixei pra ganhar uma promoção na loja. Na época, sim. Eu abri lá, cara, e tava falando: você possui um limite de crédito pré-aprovado no valor de R$15 mil. Eu falei: interessante. Já tô muito mal. Que mal tem? Entendeu? Até o momento eu nunca tinha feito um empréstimo, nem utilizava cartão de crédito, nem nada. Pensei: pode ser uma opção. Vamos fazer isso. Fui e peguei aquele empréstimo. A partir daquele momento, o que eu tinha? R$15 mil na conta e uma dívida de 40. E faltava 2 meses pro meu casamento. Tava desesperado. Porque eu sabia que tinha sido Deus que tinha colocado aquilo. Cara, foi muito, muito Deus, entendeu? Eu abri assim: você possui um limite de crédito pré-aprovado, R$15 mil. Falei: peguei. E peguei o empréstimo. Com aquele valor, eu comecei a importar alguns produtos no AliExpress. Na época eu comprava produtos por R$1, R$2, às vezes até, sei lá, R$10 eu revendia aqui no Brasil por 150, R$200. E como eu já tinha moto, eu mesmo fazia entrega, já cobrava a entrega da pessoa, já tinha o retorno. E cara, fui fazendo isso muitas e muitas vezes. Chegou a ter vezes que eu começava a fazer entrega 7 horas da manhã e eu parava de fazer entrega mais ou menos 10:30 da noite. De tanto que eu tava vendendo. Na época eu tava vendendo muito, muito mesmo. Aí eu comecei a ver o dinheiro se multiplicando. Na época eu também tentei ter uma hamburgueria, que fracassei. Antes disso eu tinha vendido bala no Farol, vendi doce no Farol. Você não fracassou, você aprendeu que não era daquela maneira. Exatamente. Cara, eu tenho pavor do barulho do iFood. Até hoje, cara. Quando eu vou no shopping, alguma coisa assim, que algum restaurante deixa o barulho do iFood alto, cara, aquilo ali mexe com a minha cabeça de tal forma, virou uma crença limitante pra mim, entendeu? O barulho do iFood. Mas enfim, eu comecei a ver o dinheiro se multiplicando. Depois que o dinheiro começou a se multiplicar, apareceu outra oportunidade, que foi o Mercado Livre. Eu já estava com um valor, digamos assim, substancial, na época eu tinha R$22 mil, aproximadamente. Já tinha conseguido quitar o empréstimo, que pra mim, maravilhoso, eu só queria me livrar daquele empréstimo. Era tudo que eu queria, eu tava com muito medo de a Diva ter que pagar o empréstimo. Eu não queria que isso acontecesse de forma nenhuma, entendeu? Apareceu a oportunidade do Mercado Livre. Eu comecei a pegar os produtos que eu vendia no presencial e comecei a vender também dentro do Mercado Livre e também dentro da Shopee. Eu esperava, cara, sinceramente, que eu ia vender, vamos supor, R$30 mil, R$20 mil, coisa assim.
olha como que Deus é. Um dia, eu tinha feito vários anúncios no Mercado Livre. Fiz vários estudos, fiz treinamento. Tinha feito vários anúncios, não vendia nada. E eu, caraca, por que não vende? No presencial vende tanto, no Facebook, no LX. Eu já tinha dominado como fazer um anúncio bom, mas no Mercado Livre eu não conseguia vingar. Um dia eu tava na igreja, nem podia estar olhando no celular na igreja, né? A gente tinha acabado de orar, peguei meu celular, subi a notificação do Mercado Livre. Você vendeu. Cara, aquela ali foi a primeira. Aquilo ali encheu, eu comecei a chorar, cara, na hora. Porque até então, pra mim, era impossível vender na internet. Cara, eu nem sabia o que fazer, eu não sabia embalar, não sabia fazer nada. Vender na internet pra mim era coisa de coach de curso que não sabe, só quer vender o curso pra você e nem liga pra você. Pra mim era isso. Subi a notificação, você vendeu. Você deve enviar o produto até amanhã, tal. No dia seguinte fui e postei o produto. Cara, ali foi onde começou. Tudo isso que eu fiz até hoje em dia eu tenho loja oficial dentro do Mercado Livre, tenho loja oficial dentro da Shopee. Então, assim, eu já vendo muito, entendeu? Eu não esperava, eu juro que eu não esperava. Quando eu fiz aquela primeira venda, na minha cabeça eu ia vender 30, 40 mil reais por mês e tava bom. Mas as coisas foram acontecendo muito rápido. Veio 200 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais. Daqui a pouco eu já tava vendendo 1 milhão de reais por mês. Daqui a pouco eu já tinha vendido 2 milhões de reais em um único mês. E eu sem entender como que aquilo estava acontecendo. Eu ainda não tinha caído a ficha. Continuei morando em Carapicuíba sem mudar nada, sem mudar custo de vida. Não tinha falado nada pra ninguém. A única pessoa que sabia mais ou menos era a Diva, porque eu nem tinha falado tudo pra ela ainda, entendeu? A única pessoa que sabia era ela. As pessoas iam na minha casa. Na época, eu ainda tava acontecendo todas essas coisas. Tava lotado de produto. Lotado, cara. Lotado de produto. Lotado. Falava, você vende isso daqui no Facebook, né? E as pessoas nem sabiam que eu vendia no Mercado Livre. Nem sabia que eu vendia na Shopee. E naquela época eu já vendia 400, 500 mil reais. Uau. Entendeu? Da minha casa, eu vendia 400 mil reais. Sozinho, eu sozinho. Sem funcionário? Sem funcionário, sem nada. Uau. Só eu postando os produtos, porque eram produtos de valor agregado. Então, uma venda eu ganhava 400 reais. Entendi. Então, para fazer 400 mil reais, eu só tinha que fazer 1000... É 1000 vendas? É 1000 vendas. Eu só tinha que fazer 1000 vendas, que dava mais ou menos 30, 40 vendas por dia. Eu mesmo embalava e eu mesmo postava. Não tinha custo. Era tudo eu que fazia. Eu era o empresário, entendeu? Dali pra cá, eu já contratei funcionários, já tenho uma estrutura bem mais robusta. Agradeço muito ao Breno, que foi meu primeiro funcionário que acreditou em mim, que ele começou a trabalhar comigo na minha casa. Eu coloquei ele pra trabalhar lá no meu quartinho, ele embalava os produtos. Lá. Na bagunça, cara, na pura bagunça. Ele ia lá e postava os produtos pra mim, que foi uma coisa que me ajudou muito também. Porque eu nunca deixei de vender no físico. Eu sempre tinha em mente, cara, eu tô investindo, eu tô vendo o dinheiro se multiplicando. Então eu não posso gastar R$1. Tudo bem que o pessoal me chamava de tio Patinhas. Era isso que me chamavam. Porque eu não queria gastar R$1. Mas porque eu tinha essa visão de que eu tinha que criar um negócio sólido. Algo que me gerasse faturamento até os meus últimos dias. De lá pra cá eu já empreendi, como eu te falei, em academia, já empreendi em outros tipos de negócio, fabricação. Então, assim, faço importação hoje em dia de container fechado. Eu que importo os meus produtos, eu também compro um pouco na revenda, na importadoras aqui em São Paulo. Eu tenho uma estrutura muito mais robusta, mas tudo isso começou há pouquíssimo tempo. O Silas de 3 anos atrás jamais sabia que ele ia fazer tudo isso. Jamais. E tudo aconteceu de uma forma, digamos assim... É que a gente não acredita em mágica, né? A gente acredita em Deus. E tudo aconteceu, ao meu ver, de uma forma que Deus queria que acontecesse. Porque mãos humanas não fariam aquilo ali. Entendeu?
Por mais que eu queira falar aqui pra vocês, nossa, eu tenho muito mérito, cara. Eu fui lá, coloquei a mão na massa, eu que fiz tudo acontecer, mas eu não posso tirar o mérito de Deus. Uau. Não posso, cara. Porque se eu tirar o mérito de Deus, eu vou estar tirando o mérito do cara que me deu tudo isso daqui. Não posso fazer isso. Entendeu? Então, eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me proporcionou até hoje, porque foi Ele que me tirou de onde eu tava e me colocou onde eu tô hoje. Claro que eu estive disposto a estar no lugar que eu tô hoje. Mas o divisor de águas na minha vida foi realmente entender qual que era o meu propósito. O meu propósito era empreender. E hoje em dia eu vejo que não somente isso, mas ajudar todos que estão ao meu redor a também conseguirem, não digo nem ser o maior empreendedor do mundo, mas o meu propósito hoje é conseguir ajudar o cara que tem, sei lá, 2 filhos, ele é segurança e vê o filho de vez em nunca, a poder ver o filho um pouco mais, sabe? Poder passar um final de semana com o filho, poder passar o Natal com o filho, poder levar o filho dele para uma escola boa, poder levar o filho dele para uma natação, porque isso a gente não tem muito. Você sabe que a gente não tem. As pessoas que são da minha convivência de quando eu era criança, não tem isso. Então meu propósito não é somente viver com isso daqui entornado só pra mim. É transbordar isso para as outras pessoas. Uau. E o que você pode falar hoje, né, que essas pessoas elas possam se conectar ainda mais, que a sua história já é uma história impactante, já a gente se conecta só em você falar, em contar, em saber que você é a prova viva que não é só Deus, né? Deus está aprendendo a sua vida, mas você também quis estar, né? Você se posicionou, você vem se posicionando desde os 11 anos, vem empreendendo, né? Cada vez mais, então você é uma pessoa diferenciada, né? Para muitos, né? Eu creio também que você é um escolhido para um novo tempo, para as pessoas cada vez mais entender, né? O amor de Deus, mas entender de um posicionamento e da onde que você quer chegar e aonde você está hoje. Mas, falando para o nosso público, eu queria que você trouxesse algo, né, para eles, ou uma dica, ou algo que... Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o que elas estão vivendo hoje vai determinar o fim delas, né? E não é isso, não é isso. Porque se o Silas, com 11 anos, se aceitasse aquilo que ele vivia, né, com pouco, né, que ele tinha, né, poucos recursos, a família, né, humilde, mas com pouco recurso, então eu queria que você trouxesse algo, né, que fizesse com que as pessoas, né, sentissem que elas possam ainda mais. Cara, se eu pudesse falar uma única coisa que eu acredito que mudaria a vida das pessoas acredite em Deus. Uau. Seria a única coisa que eu falaria, entendeu? Porque, ao meu ver, é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Porque mesmo que você não seja a pessoa mais rica, se você tiver o seu coração e a sua fé cravada em Deus, você vai ser a pessoa mais próspera da terra. Uau. Então, assim, mas eu sei que a maior parte das pessoas não querem esse tipo de dica, né? Então, se fosse para dar uma dica financeira, seria falar para as pessoas que elas precisam aprender a serem vendedoras. Se você perceber ao longo da minha história, tudo que eu fiz foi vender. Tudo. Eu fui criando uma trajetória aprendendo a ser um vendedor. Hoje em dia eu tenho o sucesso que eu tive porque eu aprendi durante o meu caminho que eu precisava aprender a vender. Então, eu vendi latinha. Eu vendi, na realidade, uma solução para os meus amigos, porque eles podiam vir até mim, que era mais perto e pagava mais caro. Depois de um tempo, eu vendi café da manhã. Depois de um tempo, eu vendi doces no Farol. Depois de um tempo, eu vendi produtos físicos entregando eu mesmo. E depois de um tempo, eu vendi produtos na internet. Produtos físicos também na internet. Então, se eu pudesse falar uma coisa para qualquer pessoa, aprenda a ser um vendedor. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, se você aprender a ser um vendedor, você vai ter um destaque maior. Se você quer ter uma promoção no seu serviço, se você quer se desenvolver no seu serviço, aprenda a ser um vendedor de sucesso. Aprenda a se vender. Se você quer vender o seu tempo, cara, tudo bem. Mas venda ele com muito mais valor agregado. Aprenda a colocar o seu tempo de uma forma que as pessoas estejam dispostas a pagar mais por ele.
Então, se você não quer ser um vendedor de tempo, compre coisas, compre produtos, compre serviços de outras pessoas por um preço e revenda eles por um preço maior. É simples, mas ao mesmo tempo, o óbvio só é óbvio depois que você já fez. É muito óbvio falar que um cara que está vendendo bala, água no farol, ganha R$ 250 todo santo dia, mas só é óbvio depois que você já fez. Se você não fez, para você é um conhecimento inútil. Não adianta de nada. E eu falo isso com propriedade, porque quando eu vendia doce no farol, eu fazia R$ 250 todo santo dia. Então, cara, eu não sei a realidade das pessoas que vão assistir, mas R$ 250 é um valor considerável para o que a gente conhece de salário aqui no Brasil, né? Com certeza. Já dá mais de R$ 5.000 todo mês se a pessoa trabalhar 26 dias. Tinha um cara que vendia bala, no mesmo farol que eu vendia bala, que todo dia no açaí ele parava o Civic dele. Então assim, ele tinha casa, tinha carro, ele já estava 25 anos naquele farol. Uau. Ele não rompeu, não pensou, eu posso fazer algo maior. Mas ele também não deixou de ter o sustento dele. Ele construiu a vida dele naquele lugar, porque ele aprendeu algo que muitas pessoas não aprendem, que é ser vendedor. Tiveram diversas vezes que eu estava vendendo alguma coisa assim, as pessoas vieram para mim e perguntaram, pessoas da igreja, se eu estava passando alguma necessidade. Chegava e falava, Silas, tá passando alguma necessidade? Posso te ajudar em alguma coisa? Uma cesta básica? E, cara, tudo bem, as pessoas estavam com um sentimento bom de fazer aquilo. Mas é quebrar isso na cabeça das pessoas que um vendedor é um cara humilde, um cara que, tá passando uma necessidade. Não, o vendedor é o cara mais esperto do game. O vendedor é o cara mais antigo que existe. Uau. Que chave, Silas. Silas, a gente está se caminhando para o nosso fim do nosso Coaching Cast. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. O que é o sucesso para o Silas? Cara, o sucesso para o Silas é a prosperidade conforme a Bíblia diz. Para mim, esse é o sucesso. Um casamento abençoado, uma família abençoada, caridade. Caridade é uma das coisas mais importantes que eu percebo que muitas pessoas não fazem e acaba faltando isso na vida delas. Prosperidade financeira. Então, se eu pudesse dizer uma simples coisa que pro Silas é o sucesso, seguir a Bíblia. Uau. Esse é o sucesso. Não tem como não ter sucesso se você, não seguir algum dos conselhos. Entendeu? Pode ser até que algumas pessoas vão falar, mas tal fulano não segue, tal fulano tem sucesso. Eu não tô falando de sucesso financeiro, não tô falando de sucesso em uma área específica. Eu tô falando de prosperidade interna. Entendeu? Ter um brilho interno. Foi o que eu falei anteriormente, que pode até ser que a pessoa não se torne a pessoa mais rica do mundo, mas se ela acreditar em Deus, ela vai ser a pessoa mais próspera da Terra. Uau. Então, pra mim é isso, entendeu? Esse é o sucesso. E eu queria finalizar com mais essa pergunta. O Silas hoje, aos 23 anos de idade, ele encontrou o propósito dele? Cara, eu encontrei meu propósito. Por muito tempo eu achei que meu propósito era tranquilidade, viver uma vida pacata. Se eu quisesse, hoje em dia eu já poderia parar. Eu não precisava mais empreender. Eu não precisava mais colocar dinheiro em nenhum outro lugar. Eu só colocava, o dinheiro ali todo numa aplicação de renda fixa. Eu ia viver minha vida tranquila e bem pro resto da minha vida. Viajar, tranquilidade, pra todo canto. Mas eu entendi que meu propósito é transbordar. Uau. Eu quero transbordar tudo que eu aprendi ao longo de toda essa jornada, desde meus 11 anos de idade até aqui. Eu quero que outras pessoas sejam impactadas por isso. E eu não quero vender alguma coisa pra elas. Eu quero transformar a vida delas. Entendeu? Porque da mesma forma que Deus transformou a minha vida, eu entendo que Ele transformou a minha vida para eu ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Uau. É como se fosse o ID. Transformar a vida das pessoas. Esse é o meu propósito. Uau. Parabéns. Fomos agraciados hoje, nós, com o Silas, né? E essa história que é edificante, né? Dá pra ver, né? Nele, né? O quanto é o trabalhar de Deus, o quanto ele vive com princípios.
não tive a oportunidade de conhecer ainda a esposa dele, a Diva, mas já tenho um carinho por ela aí, por ser, né, essa mulher, né, essa mulher de provérbios. Exato. E quando a gente entende, né, sobre princípios, a gente entende sobre algo, né, você falando assim já me linkou muito. Eu tenho a minha esposa, né, através da vida da minha esposa, que eu fui transformado também há 7 anos atrás, né, então quando a gente tem histórias dessas, né, quando a gente conversa com pessoas que através da vida da esposa foi edificado, vive um novo tempo, né, um tempo que não ia viver se realmente estivesse empreendendo sozinho, né, vivendo a sua vida sozinho. Então tenho certeza que vai multiplicar ainda, vão ser muitos frutos, muitos filhos, uma família linda, que eu tenho certeza que irá acontecer através desse casamento, dessa bênção que é a união de vocês. Parabéns pela sua história. Eu queria deixar, né, esse espaço para você dar o seu último recado aos nossos telespectadores, as pessoas que vão estar assistindo, que vão estar transbordando aí, conhecendo um pouco mais, empreendendo. Se você também tem a sua mentoria, se você já criou algo, né, para transbordar, impactar, o que você está se posicionando agora para poder atingir ainda mais os telespectadores? Então, me segue lá no Instagram, Silas Fantinati, Fantinati, o pessoal geralmente não consegue escrever meu nome, Mas tá tudo bem. A nossa produção aqui vai deixar escrito aqui no nosso... Silas Fantinati. Cara, eu ainda não tenho uma mentoria, não pretendo lançar por agora, eu quero realmente entregar para as pessoas antes de querer ganhar alguma coisa delas, entendeu? Eu não quero vender um curso para as pessoas, eu quero, como eu falei, eu quero transformar vidas. Então, se você quiser aprender mais sobre vendas, quiser aprender mais sobre Mercado Livre, Shopee, como começar com pouco dinheiro, me segue lá no meu perfil que eu vou colocar diversas dicas de graça. Eu vou tentar ajudar você a sair do nível que você está hoje e ir para o próximo. Não importa se você vai querer chegar até o nível 10 ou até o nível 5. Eu quero te ajudar a chegar no próximo nível. É isso, basicamente. Uau. Meu amigo, muito obrigado. E não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse podcast que foi surpreendente, que eu tenho certeza que tudo aquilo que falamos aqui vai edificar ainda mais a sua vida e vai te levar a um próximo nível. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Prazer.